Você é contra o uso da IA na educação? Oi, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal. Aqui nesse canal eu falo sobre estudo, leitura, inteligência artificial aplicada aí no nosso dia a dia, para que você possa também ser uma pessoa produtiva. E nesse vídeo aqui eu separei uma estudante que se revoltou com o professor que usou inteligência artificial em sua aula. Já quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. E nesse vídeo a gente vai ler essa matéria e eu vou dar algumas pontuações aqui também, beleza? Esse vídeo tá no Tecnoblog. Vamos lá. Aluno da Universidade Northwest, nos Estados Unidos, reencontrou sinais de uso de inteligência artificial em materiais do professor. O docente reconheceu o uso da ferramenta como o ChatGPT. Talvez você já tenha visto professores se queixando do uso de inteligência artificial pelos alunos na elaboração da atividade acadêmica. Se você utiliza IA, coloca aqui nos comentários, quero saber. Mas, e quando o professor é quem usa para dar aula? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Isso aconteceu na Universidade Northwest, nos Estados Unidos, o que não levou a uma aluna a reclamar do docente. Ela e Stamplet estava revisando notas. Aqui fala, eu já tinha lido essa matéria, aquela, de como ela descobriu. Ela descobriu que ela estava vendo algumas notas e viu algumas anotações dizendo assim: toda vez que o ChatGPT, se você já utilizou o ChatGPT na sua vida, você percebe que ele dá algumas instruções, ele deixa alguns comentários. E às vezes, quando a pessoa só copia e cola, isso vai pro documento dela e ela não percebe essas mudanças que ela descobriu, né? Não tendo mais dúvidas sobre o uso da IA nos materiais de aula daquele professor, ela, Stampleton, acho que é isso o nome dela, né? Apresentou uma queixa formal à administração da universidade e pediu reembolso. No caso, ela falou aqui sobre a hipocrisia, tá? Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que pontuar aqui, é o uso preguiçoso da IA, tá? Fala aqui no meu canal que você não precisa copiar e colar. Na verdade, eu nem recomendo você copiar e colar nada de inteligência artificial. Primeiro, as plataformas realmente falam para você. Eu tenho, não sei se eu abri o Gemini aqui, acabei de gravar um vídeo. Aqui no Gemini bem aqui fala, o Gemini pode cometer erros, por isso é bom checar as respostas, que acontece também no ChatGPT, tá? Então todas as inteligências artificiais, elas fazem isso para que você não somente copie e cole. E assim, o professor, ele foi um preguiçoso, né? Ele só copiou e colou, cara, ele não reviu o que ele estava escrevendo ali. Então, né, essa é a primeira pontuação aqui, cara. Toda vez que você estiver estudando com uma inteligência artificial, preste atenção, né? Não seja uma pessoa preguiçosa. Se você se dispôs a pesquisar sobre aquilo, pelo menos pesquise realmente, né? Faça um trabalho, pelo menos, ali, melhorzinho, né? Do que só copiar e colar. Beleza? Não copie e cole nada de inteligência artificial, porque elas podem também ter informações que podem estar erradas, né? São um grande volume de dados e isso pode conter erros. A internet nada é certo, tá bom? Então vamos aqui, ó. A Fortune, que é acho que é a revista aqui, né? A instituição, né? No caso, a instituição falou essa revista. A Northwest adota o uso de inteligência artificial para aprimorar todos os aspectos do seu ensino, pesquisas e operações. A universidade oferece numerosos recursos para apoiar o uso adequado de IA e continuar a atualizar políticas e aplicar políticas internas relevantes, tá? Então, eu acho assim que vai ser inevitável a gente utilizar a inteligência artificial durante o nosso processo, tanto de aprendizado quanto de utilização do dia a dia. Isso já está entrando na nossa realidade. Até as pessoas mais velhas já utilizam. Pelo menos eu falo assim porque hoje, se você tem um celular, na verdade, se uma pessoa mais velha tiver o celular, ela já tem o Gemini instalado, porque o Google já faz isso. Nós temos aí as plataformas também utilizando o IA, sempre utilizaram para recomendar algo que você vai querer. Então, eu acho que vai ser inevitável o uso direto e indiretamente. É algo que a gente vai ter que se adaptar, ok? Então, vamos aqui. O professor reconheceu o uso da IA em matérias de aula. Apesar de ter tido seu pedido de reembolso negado, Stapleton conseguiu chamar a atenção para o assunto. Essa situação levou o professor a reconhecer o uso de inteligências artificiais nos materiais de sua aula. Ao The New York Times, o professor Rick Arud, acho que é assim que fala o nome dele, admitiu ter usado ferramentas como ChatGPT, Perplexity AI e Gama, essa última para a geração de apresentações para suas notas. Olhando em retrocesso, eu gostaria de ter analisado isso, o uso de IA, mais de perto. Cara, essas três ferramentas, o ChatGPT, eu acho que está sendo muito difundido, eu acho que todo mundo está utilizando aí. Tem até, eu acho que tem até não é uma trend, mas o pessoal do TikTok, né? Os jovens da geração Z, eles
gravam lá no TikTok utilizando inteligência artificial, o que tá acarretando também outro problema, que é o fato deles terem dependência emocional para resolver algumas situações da vida sentimental utilizando o TikTok. Eu acho isso bizarro, mas é a geração aí que tá vindo. Vai ter problema, mas é ossos do ofício, né? A pessoa quiser ser um pouco melhor, ela devia utilizar. Aí todo mundo, cara, eu parto do pressuposto que todo mundo tem o livre-arbítrio e você pode fazer o que quiser da sua vida, né? Se você vai se arrepender lá na frente ou não, aí são as suas decisões. Papo filosófico agora, né? Enfim, mas vai ser inevitável, né? E vídeos, e ele utilizou aqui o ChatGPT, Perplexity AI. Tem vídeo pra todos esses aqui no meu canal, se você quiser assistir. E não sei como esse professor aí que, né, não prestou atenção. Por favor, preste atenção no que você tá fazendo. Mas Perplexity AI é uma ótima ferramenta para quem está na universidade, porque ele traz artigos científicos. É claro que vai depender aqui do professor não somente colar e copiar. Essa não é o foco, o objetivo. Mas ajudar é uma ferramenta de ajuda. É claramente o professor vai ter que analisar se aquele artigo é de bom tom, se ele foi revisado por pares, se ele é um estudo de relevância para os alunos dele, tá? E o Gama, claro, se você utiliza o Gama, inclusive você já utilizou para fazer alguma apresentação, ele faz isso de uma maneira muito rápida. Você pode ir lá botar os seus assuntos e ele faz isso. Isso ajuda muito, primeiro. O professor no Brasil, vamos botar aqui, a gente não pode nem comparar, né? Porque Estados Unidos e o Brasil é uma disparidade, enfim. Mas se você perguntar para qualquer professor, se tem uma coisa que eles não tem é tempo para estudar. E se tem uma coisa que o professor precisa, cara, é estudar. Se o professor não estudar, ele não consegue dar uma boa aula, ele não consegue passar aquele conhecimento que ele absorveu no estudo dele para outras pessoas. Provavelmente um professor ele é muito sobrecarregado. Ainda mais se você for um professor universitário. Eu já fiz isso porque, se você não sabe, eu já estudei na universidade, estudei por quatro graduação, mais 2 mestrados, 6 anos, né? Ensino superior. Então, caraca, 6 anos estudando, né? Enfim. Então, na universidade, o professor não tem que ter muito tempo. Ele tem aluno para orientar, ele tem aula para dar e ele ainda tem que estudar aquela matéria que ele vai dar aula. Então, eu acho que se você utilizar da melhor forma possível, não colando e copiando, você vai ter muito mais tempo para estudar, tá? Então, assim, dos Estados Unidos, o pessoal tá usando. Aqui no Brasil, claramente, um professor, se você é aí acadêmico, o professor vai utilizar, cara. E eu acho assim, na minha opinião, tá? Você pode divergir aqui nos comentários, pode estar aberto aqui. Eu acho que isso aqui são ferramentas que ajudam bastante, tá? Então, dá mais tempo livre para o professor estudar, dá mais tempo livre dele ter ideias de aula também, porque, cara, a realidade no Brasil é outra, né? Aqui, se você já foi, é só o slide, que às vezes o professor não consegue nem completar o slide direito. E não tem aquele intuito de o aluno aprender com a prática. Tá? Então, eu acho assim que ferramentas como essa ajudam bastante. É claro que, como esse professor aqui, você não vai colar e copiar. Beleza? Este não é um caso isolado. Em sites como Hate My Professors, cara, tem um site chamado Hate My Professors. Bizarro. Alunos de diversas instituições têm reclamado do uso de IA por professores. Em linhas gerais, as queixas são as de que eles pagam para ter aulas com especialistas, mas acabam recebendo instruções com tecnologias que os próprios alunos poderiam utilizar gratuitamente. Embora não proíba o uso de IA, tá, beleza. Bom, fechando aqui, eu acho assim que primeiro, o professor não devia ter colado e copiado. Segundo, se você for utilizar, né, você coloca que foi feito por IA. O YouTube já faz isso, tá? Aqui na plataforma eles perguntam se esse conteúdo foi feito por IA. Assim, eu não faço, no meu canal aqui, nesse principal, eu não faço conteúdo com IA. O que eu faço, eu pego a IA e falo pra vocês o que vocês podem fazer. Mas assim, eu acho que tem que ter transparência também. Se o professor quiser, cara, na minha atual realidade, eu tô estudando pra ser desenvolvedora de software, né? Uma outra área aí que eu mudei. E a gente utiliza, às vezes, o professor não sabe, às vezes o meu professor não sabe aquele problema específico, aquele erro que deu no código, e ele vai lá no ChatGPT e põe o erro, e o ChatGPT ajuda a gente. Isso eu não vejo assim um retrocesso, eu vejo que o professor, às vezes, não sabe tudo. E a figura do professor, só finalizando aqui, a figura do professor é que ele é um guia. Cara, a gente tem que ter aquela skin, né, como os jovens falam, de pesquisador.
Então, a gente tem que analisar, a gente tem que sentar, a gente tem que buscar por conta própria, como os próprios alunos falaram aqui. Eles podem aprender isso gratuitamente. Mas quando você vai para uma universidade, eu sei que você espera que o professor dê aula, e é isso que a gente quer. Não, eu não estou falando aqui ao contrário disso. Mas, assim, se tiver tempo para o professor estudar, claramente ele vai fazer uma boa aula. E, às vezes, dependendo da situação do professor, ele não tem muito tempo para estudar, né? Então, são questões grandes também que são debatidas por ser questões complexas, né? A gente não pode colocar aqui respostas simples para problemas complexos, tá? Mas, finalizando aqui, eu acho que a gente ainda tem que ter aquela skin de pesquisador, de ir atrás, de procurar os porquês das coisas também. O professor é apenas um guia e muitas vezes ele, quando é trabalho de pesquisa, você tem que ir atrás. Quando o professor faz o trabalho de pesquisa, ele quer que você aprenda primeiramente a pesquisar e segundo, aprenda por conta própria, para você tirar suas próprias conclusões e ver a sua perspectiva. Tá? Se você tiver apenas a perspectiva do professor, você nunca vai abrir os seus horizontes, nunca a gente vai ter debate. Beleza? E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se você utiliza, se você acha certo, errado. Deixa o espaço aqui nos comentários para você colocar. Beleza? Até o próximo vídeo.